Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira angelical. Queridos, eu estou de volta onde quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Eu queria alguns minutos da sua atenção. Na verdade, esta mensagem ela é uma resposta para muitas pessoas que têm se perguntado: o que eu faço para ter o vazio da alma preenchida? Acredite, você que me ouve, vivemos uma época onde muitas pessoas, a alma está gritando no seu ser, a alma dilacerada, pessoas depressivas, pessoas angustiadas, pessoas tristes, pessoas que estão sofrendo. E o que falta para que esse vazio seja preenchido? Se você que está me ouvindo em algum lugar, independente de quem você seja, se você quer ter o seu vazio preenchido, eu vou te mostrar aqui, aliás, a Escritura vai nos mostrar o que falta para que essas pessoas possam ter o vazio preenchido a partir de hoje. E mais, se você que me ouve agora, se você fizer conforme a Escritura vai nos instruir, o que te faltava, ou o vazio que você carregava consigo, será preenchido a partir de hoje em nome de Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos de número 1, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Queridos irmãos, você observa à luz da Escritura que esse homem chamado Zaqueu era um homem que carregava um vazio consigo. Era um homem que tinha sua alma no peito dilacerada. Era um homem que, embora financeiramente falando, era um homem dono de propriedades, era um homem financeiramente falando dono de posses, era um homem aparentemente bem conceituado, mas era vazio por outro lado. A alma estava vazia, a alma gritava, a alma gemia no seu íntimo. E de repente ele ouve que Jesus está passando, veja, Jesus está passando pela cidade de Jericó. Era onde ele residia naqueles dias. E ele vê aqui a maior oportunidade da vida dele. Ele vê aqui a maior chance da vida dele de mudar a sua história, de ter o seu vazio preenchido. Eu vou dizer algo aqui que talvez alguns não vão gostar. Quantas pessoas estão hoje na presença de Deus e a alma vazia? Como Zaqueu estava. Jesus está passando, como passava aqui, está passando agora aí onde pessoas me ouvem, pessoas que me ouvem numa igreja, pessoas que me ouvem em casa, pessoas que me ouvem no trabalho, pessoas que me ouvem no hospital, pessoas que me ouvem na rua, em algum lugar. Você que está me ouvindo, Jesus está passando por você agora. Você vai deixar que ele passe? Ou você vai aproveitá-lo, essa oportunidade, ao ter o seu vazio preenchido? Você vai deixar que ele passe ou você vai desperdiçá-lo mais essa chance, entre tantas e tantas outras que você já teve? Sabe por que a alma de Zaqueu estava dilacerada? Eu vou lhe mostrar aqui a seguir. Sabe o que era? É porque Zaqueu estava carregando consigo o que não era dele, o que não lhe pertencia. Ele precisava devolver para o mundo, para o adversário, aquilo que não pertencia a ele, Zaqueu, para que ele tivesse sua alma preenchida. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que sabem que precisa mudar e não muda? Quantas pessoas estão me ouvindo agora que sabem que tem que perdoar o irmão e não perdoa? É o que Zaqueu vai fazer, ele vai perdoar aqui. Quantas pessoas estão me ouvindo agora, sabe que tem que amar o próximo e não ama o próximo? Quantas pessoas sabem que tem que fazer o que é certo e não quer fazer? A partir do momento que Zaqueu entendeu o que ele tinha que fazer, ele se arrependeu. Ele se arrependeu ao ponto, o arrependimento foi tão grande que chegou ao ponto dele devolver para os outros
aquilo que dos outros ele tinha tirado. Então Zaqueu aqui se arrependeu. Quando ele se arrependeu e devolveu o que não era dele, devolveu o que não lhe pertencia, a partir daqui a alma dele vai ser preenchida a partir de agora. Mas ele teve que primeiro se livrar daquilo que não lhe pertencia. Primeiro Zaqueu teve que devolver para os outros o que era dos outros, para que o seu vazio fosse preenchido e para que Jesus entrasse na casa dele. Como aqui a seguir vou te mostrar. Mas ainda se falando do início da mensagem, veja que ele viu aqui a maior oportunidade e ele pensou consigo, eu vou fazer algo. Ele não aguentava mais. A alma de Zaqueu estava desesperada. A alma de Zaqueu estava aflita, amargurada dentro do seu ser. E ele pensou consigo, só depende de mim para eu ter o vazio preenchido. Já sei o que vou fazer. Ele olhou em sua volta, viu uma multidão. E ele lembrou que já tinha visto essa multidão outras vezes e ninguém fez nada por ele. Ele pensou, eu tenho que fazer algo. Oportunidade única. Chance única. Eu não vou perder essa oportunidade. Você também não deveria desperdiçá-la. Você não deveria deixar que Jesus passasse. Você que me ouve agora em algum lugar, não deixe que ele siga, segure pela mão e fale, Senhor, não me deixe. Fica comigo, eu preciso de ti. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor me preencha. Eu quero ter minha sede saciada. Se coloque de joelho agora, implore pela misericórdia. E Deus terá misericórdia de ti. Se você que está me ouvindo agora precisando de algo, precisando ter o vazio preenchido, se você que está me ouvindo agora sabe que precisa se arrepender, precisa fazer o que é certo, faça. Certamente é o que está te faltando. Perdoar, amar, fazer aquilo que tem que fazer, aquilo que deve ser feito. Não continuar carregando consigo aquilo que não é seu. Quantas são as pessoas que estão carregando consigo revolta? Quantas são as pessoas que estão carregando consigo a rebeldia? Quantas são as pessoas que estão carregando consigo o mau temperamento? Porque tem pessoas que não mudam. A infidelidade é infiel a Deus. Quantas são as pessoas que estão carregando consigo uma palavra que um dia ouviu de alguém que feriu, que machucou? Quantas pessoas estão carregando consigo o vício? Quantas pessoas estão carregando consigo as companhias erradas ao andar na companhia de outros? Quantas são as pessoas que carregam consigo a infidelidade, a mentira, a vaidade, entre tantas outras coisas? Por isso, esse é o objetivo ou o motivo de muitas pessoas a alma estarem vazia. Deus está esperando que essas pessoas que estão vazias devolvam para o mundo que pertence ao mundo, para que esse espaço que vai haver em você seja preenchido com a presença do Espírito Santo. Muitas pessoas estão vazias, depressivas, por sinal, muitos crentes que nem deveriam ter depressão, porque depressão é exatamente o vazio da alma, é porque outras coisas estão ocupando na vida de muitos crentes o lugar que Jesus deveria estar ocupando. Por isso da depressão. Depressão, crente, já falei inúmeras vezes que vou repetir, crente não podia ter depressão, porque o crente que entra em depressão é uma certeza clara da falta de Jesus, da falta do Espírito Santo, da falta da presença de Deus. O que falta? Orar, jejuar, se entregar mais, renunciar, devolver para o mundo que é do mundo, para ser preenchido pelo Todo-Poderoso. Por isso que muitos crentes têm entrado em depressão. É a falta de Jesus. E o que está fazendo na presença dele? Não quer renunciar, por isso está depressivo. Zaqueu era um homem depressivo, triste, amargurado, a alma gritando. Isso é depressão, era o que Zaqueu tinha. Aí diz assim no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Zaqueu não só se arrependeu, como perdoou pessoas que lhe apedrejavam, como também aceitou o perdão de pessoas para quem não sabe. Ele abriu o coração.
E o fato de Zaqueu ter se arrependido, como você vai ver aqui no fim da mensagem, Zaqueu olhou para Jesus quando ele disse assim, vendo Zaqueu em cima da árvore: desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Ele subiu ali para chamar a atenção de Jesus, conseguiu o que ele queria. Agora as pessoas estão criticando, ele se hospeda como pecador. Óbvio, Jesus veio exatamente para os pecadores. Ele veio exatamente para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Ele é quem disse isso. E como Zaqueu se arrependeu, Jesus vai entrar na casa de Zaqueu agora. Veja que Jesus só entrou na casa de Zaqueu depois dele ter se arrependido. Talvez é o que está faltando para muitas pessoas, se arrepender. E o que é se arrepender? É exatamente se livrar daquilo que não é seu, se livrar daquilo que não te pertence, devolver para o mundo o que é do mundo, para que esse espaço que vai haver em você seja preenchido ao Jesus entrar na sua casa. Você que está triste, amargurado, amargurada, aflita, aflito, alma gritando, precisando de força, você que deseja libertação, você que deseja ter um encontro de novo com Deus, você que deseja ter comunhão de novo com Deus, ser com Deus, talvez o que você já foi um dia você perdeu, você pode conquistá-la de volta. Óbvio que não vai ser no instalar de dedo, mas se você devolver para o mundo o que é do mundo, ele vai entrar na sua casa de novo, ele vai fazer parte da sua vida de novo, vai fazer parte da sua família de novo, vai fazer parte da sua história de novo, ele vai saciar a tua sede de novo, ele vai preencher o vazio da tua alma de novo, ele vai libertar de novo as cadeias, as correntes vai se quebrar de novo. Eu pergunto para aqueles que estão me ouvindo em algum lugar e que tem um vazio na alma, quer ter esse vazio preenchido? Devolve para os outros que não te pertence a tristeza, a angústia, falsidade. Tem crente que é falso, a mentira, o mau temperamento, a desobediência, que é o que muitos fazem, desobedecem a palavra de Deus, a rebeldia, entre tantas outras coisas. Muitos que são infiéis a Deus, não são dizimistas na igreja que congrega, está carregando a maldição consigo. É necessário se livrar de tudo isso, devolver para o mundo o que é do mundo. Não diz dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é na Escritura que diz isso? Deve devolver para os outros o que é dos outros, para ter o vazio preenchido. Se você que está me ouvindo, se a sua alma está vazia, é sinal de que tem alguém, e que não é Deus, que está preenchendo em você esse lugar, que Deus é quem deveria preencher. É só você devolver para o mundo o que é do mundo, e Deus vai preencher esse lugar em você. Jesus vai preencher esse lugar em você. Você vai ter o seu vazio preenchido, mas de uma forma diferente. Onde havia tristeza, vai haver alegria. Onde havia prisão, vai haver liberdade. Onde havia dor, vai haver cura. Onde havia aflição, vai haver paz. Onde havia o mau temperamento, vai haver controle e domínio próprio. Onde havia treva, vai haver luz. Depende da altitude de cada um. E aí eu pergunto, quer ter seu vazio preenchido? Não depende de mim, não depende de Deus, depende de uma altitude de sua parte. Foi o que Zaqueu fez, subiu na árvore, chamar a atenção do Todo-Poderoso. Aí Jesus falou: desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. E disseram assim: ele se hospeda como em pecado. Óbvio, Zaqueu se arrependeu, por isso Jesus entrou na casa dele. Quer que Jesus entre na sua casa? Quer que ele faça parte da sua história? Quer viver essa nova história em Cristo? Uma altitude da sua parte pode mudar tudo. Entremente Zaqueu se levantou e lhes disse ao Senhor: Senhor, resolve dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Não estou falando desde o início para devolver para os outros o que é deles, para que Jesus preencha você esse vazio. É devolver a rebeldia para o mundo, o mau temperamento, a desobediência, o orgulho, a avareza. Tem tantos pregadores avarentos que só pensam em dinheiro. Não é a Escritura que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males? E é por eles que os homens se corrompem. Quantos estão com o coração podre por causa do dinheiro? Está preso ao dinheiro, se tornou escravo do dinheiro. Tem que devolver a avareza para o diabo, que a avareza é coisa do diabo, para que Deus volte a preencher de novo. Tem que devolver a ignorância, o orgulho. Temos que ter o nariz empinado. Tem que devolver a vaidade, tem que devolver o vício. Tudo aquilo que não pertence a Deus tem que se devolver para o mundo, para o adversário,
para que ele possa fazer parte da história de alguém. Zaqueu devolveu tudo, falou: Senhor, devolvo aos pobres que tirei deles, e se defraudei alguma coisa, restituo 4 vezes mais. Veja que Zaqueu se arrependeu, devolveu para os outros que não era dele, para ter o seu vazio da alma preenchido. É o que muito precisa. Por isso há tantos crentes depressivos se matando, tirando a própria vida. Basta um gesto de sua parte, devolver o ódio. Tem tanto crente com o coração podre no peito, um ódio miserável, odiando, xingando os irmãos, ofendendo. Tá podre, nem urubu quer umas misérias dessa. Tem crente que nem a carniça quer, de tão podre que é, por conta do coração. É tempo de arrependimento, irmãos. É tempo de libertação. É tempo de conversão. Se libertar, devolver para o diabo o que é dele. Ter o vazio da alma preenchido. Pregar arrependimento, conversão, libertação, perdão, renúncia, edificação, salvação. Começa devolvendo para o mundo aquilo que não te pertence. E assim terá o vazio preenchido com a presença do Todo-Poderoso. Um gesto. Basta um gesto por parte de alguém para ter o vazio da alma preenchido. E é aqueles que carregam esse vazio dentro de si. Você deve fazer uma escolha: ou continuar carregando do mundo consigo, vivendo com aquilo que não é seu, ou devolver para o mundo o que é do mundo, para que assim Jesus possa ocupar esse lugar em você e ter seu vazio preenchido verdadeiramente. Zaqueu devolveu. Quando ele devolveu o que não era dele, veja, Jesus entrou na casa dele e ele teve o vazio preenchido. Aí Jesus disse assim, no versículo 9: Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu era alguém que estava perdido. A alma dele estava vazia, não estava? O crente que está dentro da igreja, mas com a alma vazia, está perdido também. Porque está dentro da igreja, é verdade. E o porquê eu disse que está perdido? Ora, se a alma está vazia, significa que está carregando consigo o que não é seu, não está dando lugar para Cristo. E a Bíblia diz: não deixe lugar ao maligno. Se alguém está na presença de Deus e depressivo, a alma vazia, significa que está perdido, mesmo estando dentro da igreja. Tem que devolver para o mundo que é do mundo, para que Jesus possa preencher o seu vazio e para que assim a salvação entre na sua casa. Quer ter o vazio preenchido? Quer que a salvação, quer que Jesus entre na sua casa? É só devolver para o mundo que é do mundo. A partir do momento que alguém devolve para o mundo que o mundo pertence, aí Jesus vai preencher naquele alguém o lugar que o mundo estava ocupando. E a partir do momento que Jesus preenche o lugar de alguém que o mundo estava ocupando, a salvação passa a entrar na casa daquele alguém. A casa que eu me refiro é o coração. Inclusive você que é crente que me ouve, eu finalizo perguntando: como está seu coração? Pense nisso. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.